Eu sou Joyce Baiana Dalla Grácia e esse é um resumo do webinário que nós fizemos ontem, no dia 7 de abril de 2020, que teve o nome de Comunicação e Desperdício. Eu sou meio avessa a tecnologias, na verdade, assim, não é que eu sou avessa, é que eu realmente prefiro conversar, eu realmente prefiro olhar nos olhos das pessoas, eu realmente prefiro folha e papel ao invés de escrever no computador. Eu não sei o que acontece, eu acho que a gente fica... Quando você tem uma folha e um papel, parece que a criatividade flui melhor. Eu não sei, para quem escreve, se sente isso ou não, talvez seja um bloqueio meu, na verdade. Mas o ponto é que eu não gravei o webinário. E por isso eu resolvi gravar esse áudio com algumas coisas que a gente discutiu lá, porque tinham pessoas que queriam estar presentes, não puderam. Então, essa é uma proposta para a gente poder ajudar essas pessoas a terem acesso e outras pessoas que queiram saber mais sobre comunicação e desperdício. Bom, gente, a gente começou o webinário trazendo uma questão, né? Porque o que é comunicação e desperdício, né? Quantas palavras a gente desperdiça ou a gente deixa de falar? Porque o desperdício de tempo, desperdício de dinheiro, desperdício de energia, inclusive, né? Quantas vezes a gente entra em discussões ou tem problemas de comunicação porque a gente não falou o suficiente ou porque a gente falou demais. E um dos pontos que uma das participantes trouxe é que, por exemplo, o marido dela fala demais e ela se irrita com isso. Agora, tem dois grandes lados dessa história, né? Uma pessoa que fala demais, ela pode ter várias razões para falar demais. Pode ser que ela tenha algum trauma de infância, não tenha sido escutada, ou até ela acredite que se ela não falar demais, se ela não entrar em detalhes suficientes, a outra pessoa do outro lado não vai entender. E tem gente, inclusive, que não só fala demais, como pergunta para outra pessoa se a pessoa entendeu e repete tudo com as mesmas palavras várias vezes. E isso pode ser um grande desperdício de tempo. Por um outro lado, eu também tenho pessoas que falam de menos, né? Que acreditam que é tudo óbvio para o outro. Então, uma pessoa simplesmente fala, vai lá e faz isso. Só que a pessoa não entendeu o que é para fazer, sai dali porque a gente não pergunta, né? E existem várias razões para a gente não perguntar. Por medo, ou por insegurança, ou por achar que, principalmente se você está lidando com um chefe, né, com um líder, você acredita que se você perguntar aquilo que deveria saber, pode ser que ele pense que você não estava prestando atenção, ou pode ser que ele pense que você não é suficientemente bom para esse cargo que você está ocupando. Enfim, tem vários medos que acometem a nossa vida. E aí queria dar um passinho para trás, para a gente pensar um pouco sobre a forma como a gente estudou, porque isso tem muito a ver com a questão da comunicação. Volta lá para a escola e pensa naquele aluno, não sei se você era esse aluno, né? Mas aquele aluno que perguntava, como é que esse aluno era encarado pelo resto da sala? Muitas vezes o professor já olhava com aquela cara de brava, falando assim, por que você está perguntando isso? Né? Não necessariamente ele falava essa frase, mas ele olhava com uma cara que essa frase estava estampada na testa dele. Ou então, esse aluno perguntava e todos os outros alunos pensavam, ai meu Deus, lá vem esse mala, a gente querendo ir embora e ele querendo saber. Olha só que loucura como a nossa sociedade trata as pessoas que perguntam. E a maioria das pessoas não pergunta justamente porque quer parecer inteligente, mesmo que não tenha entendido. Quem já entrou numa reunião e, de repente, tá lá o líder lá na frente falando uma coisa que você não tá entendendo bulhufas? Pode ser que você seja um estagiário que acabou de entrar na empresa, pode ser que você tenha vindo de outro setor, pode ser que você já trabalhe há muito tempo ali, mas você não conheça aquele trâmite, que para você não precisa conhecer tudo, afinal, né? Mas você não pergunta. Só que às vezes a gente perde uma palavrinha, uma simples palavrinha no meio do caminho, e aí o resto não se encaixa em lugar nenhum. E a gente não pergunta por todas essas razões que eu falei anteriormente, só que a gente perde muitas coisas, a gente perde muito tempo e a gente gera um retrabalho gigantesco justamente porque a gente não teve coragem de perguntar. Então, eu vou contar uma história que tem tudo a ver com isso. Eu fui, certa vez, quando minha filha fez 15 anos, eu perguntei se ela queria uma festa de aniversário, se ela queria uma viagem, enfim. E ela falou pra mim, mãe, não sei, eu acho que eu queria uma viagem.
E eu sempre tive o sonho de ir pra Disney, sempre. Tipo, era o meu grande sonho. Eu lembro que quando eu fiz 15 anos, eu fui levar as minhas amigas no aeroporto. Eu morava em Porto Velho nessa época e foi muito triste ver todas elas partindo pra Disney juntas e eu não pude ir porque minha mãe não tinha dinheiro. Na época eu entendi, mas eu prometi que se eu tivesse uma filha ou um filho, enfim, se eles quisessem ir pra Disney, eu iria realizar esse sonho. O meu e se fosse o dele também. Eu sei que a minha filha falou, ai, super legal, vamos pra Disney. E eu resolvi comprar passagem, só que eu tava super nervosa, porque eu nunca tinha viajado pro exterior na vida. E eu tava nervosa não só pela viagem, mas eu tava nervosa porque meu inglês não era lá essas coisas. Eu tava nervosa porque, enfim, aquela coisa da novidade, né? Você não sabe o que vai acontecer. E aí foi muito louco, porque eu contratei uma agência de viagens para me ajudar nesse processo. Eu fui na reunião com a mulher da agência de viagens e eu tinha meia hora de almoço nessa época. E eu perguntei pra... Daí eu falei pra ela assim, eu queria escolher os parques, né? Porque eu queria comprar os ingressos antes e tal. Em meia hora, ela abriu uma média de, sei lá, de uns 30 folhetos de parques e começou a explicar um por um. 30 folhetos de parque, um por um, em 30 minutos. Vocês conseguem imaginar como é que ficou a minha cabeça? Foi uma loucura. Depois de um tempo, eu não conseguia pensar em mais nada. Eu ficava desesperada e assim, eu olhava pra cara dela e aí toda vez que eu perguntava qualquer coisa, ela começava a ler o último folheto e aí ela me mostrava mais uma opção. E aí foi uma loucura. Quando terminou essa meia hora, eu falei, bom, eu tenho que ir embora. Eu tava transtornada. Se eu não sabia nada de parque, naquele momento eu sabia menos ainda. Aí ela virou pra mim e fez uma pergunta mágica. Qual foi a pergunta? O que a senhora gostaria de fazer nos parques? O que você gosta? Cara, na hora veio na minha cabeça assim, por que ela não me perguntou isso na hora que eu cheguei? Por que a gente faz esse tipo de pergunta só no final? Vocês conseguem perceber o quanto que a gente poderia ter economizado de tempo e de estresse se ela tivesse feito essa pergunta no final? Se eu pudesse ter tido a chance de dizer para ela que eu amo montanha-russa, que eu adoro, por exemplo, que eu queria ir no elevador que cai. Enfim, uma simples pergunta como essa pode mudar tudo. Teve um outro caso do Ed, que estava comigo no webinar, que ele chegou num hotel e ele perguntou pro gerente do hotel onde ficava tal endereço. Nessa época não existia o Waze, não existia nada, GPS, essas coisas. E aí o cara falou assim, não, peraí, seu Ed, que eu vou te explicar. E ficou horas e horas fazendo um mapa insano na frente do Ed. E aí, depois, no final, ele tinha lá uma teia de aranha na frente. Falou, você entendeu, seu Ed? Ele já estava uns 20 minutos falando sem parar. O Ed, se não sabia o endereço, naquele momento sabia menos ainda. E aí o Ed tava cansado, porque assim, 20 minutos o cara, daí você vira pra direita, depois vai pra esquerda, depois tem um tal lugar, não sei o que, com um monte de nomes e um monte de coisas que ele não conseguia guardar nada, e aquele mapa super confuso. Aí ele falou assim, não, eu entendi, seu gerente, muito obrigado, tal, não sei o que, porque ele não queria mais se delongar, porque se ele fizesse qualquer pergunta naquele momento ali, esquece, né, gente? Só que foi muito louco, porque o Ed ficou transtornado e falou, meu Deus, como é que eu vou chegar no endereço que eu tenho que fazer esse trabalho? E aí um cara que era lá o carregador de mala chegou pra ele e falou assim, ô, seu Edmundo, você não entendeu nada, né? Aí o Ed fez aquela cara assim, mostrando claramente que ele não tinha entendido. Ele falou assim, não, peraí que eu vou explicar pro senhor. E aí é muito louco parar pra pensar que ele só fez uma pergunta pro Ed que resolveu toda a questão. Você consegue imaginar qual é a pergunta? Bom, ele perguntou, o que o senhor conhece aqui da cidade? Aí o Ed falou o lugar que ele conhecia. Aí ele falou assim, o senhor consegue chegar lá? Ele falou assim, consigo. Então quando o senhor chegar nesse lugar, você entra à direita e depois à esquerda e o lugar que o senhor quer ir, tá aí. Pronto, resolveu o problema. O que eu quero dizer com isso? Que existe uma questão muito importante na prolixidade ou no excesso de informações, que é esse desperdício de informações, que é o fato da gente não olhar para o outro. A gente sempre parte daquilo que faz sentido para a gente, que é baseado no tanto que a gente conhece, no que é óbvio para a gente, no conhecimento que a gente tem. E a gente simplesmente vomita goela abaixo das outras pessoas.
Seria tão mais fácil se toda reunião, se toda interação, se toda comunicação, a gente começasse perguntando coisas e entendendo do outro o que ele sabe, o que ele conhece e qual que é o interesse dele. Porque comunicação é troca e a gente deveria se adaptar muito mais nessa troca do que simplesmente transmitir um monte de conteúdo. Teve um ponto que é bem interessante trazer também, que eu tô vendo que está acontecendo. A minha filha, como eu já comentei anteriormente, agora ela está com 21 anos. E ela está fazendo faculdade e os professores da faculdade estão dando aula online, né, por causa do corona. E aí o que aconteceu? Eles tiraram toda a interação da sala de aula, porque eles não sabem fazer isso online, eles têm uma dificuldade gigantesca, e eles transformaram as 4h30 de curso, que ela estuda das 6h30 até 10 para as 11, sei lá, em conteúdo. Eles entram na sala e começam a falar sem parar. É um excesso de conteúdo, e vocês imaginam, porque eu não tenho uma interação tão fluida como eu tenho na sala de aula. São 20 e poucos alunos assistindo um Zoom. E essa é outra questão, a faculdade não está pagando, é uma faculdade cara, gente, não vou citar nomes mas a faculdade não está pagando para os professores usarem Zoom ou usar qualquer outra plataforma, então o próprio professor se vira. Então eles pegam o Zoom, eles fazem aula de 40 minutos, aí a aula para, e aí tem que todo mundo entrar de novo, porque daí eu vou fazer mais 40 minutos, porque é gratuito. E aí eles estão tentando outras plataformas, mas eu tô vendo essa dificuldade deles. E a aula virou conteúdo. Então o professor fala sem parar. Ela diz que só tem um professor, só um, que entra na sala e olha para os alunos e fala: gente, como é que vocês estão? E deixa os alunos falarem. E aí ele passa alguma pergunta, as pessoas respondem, ele passa um exercício, e aí ele pede para as pessoas pararem, responderem o exercício, conversarem entre si, né, pelo WhatsApp e tudo mais, voltarem. Esse professor já está interagindo melhor com a questão, mas ela falou para mim: mas mãe, ele já é assim. Mesmo na aula presencial, ele já é assim. Então, olha só que loucura. A gente sempre desperdiçou informação e a gente está levando esse desperdício para dentro da plataforma, para dentro da internet. A gente não está pensando numa transformação real, né, baseada em digital e tudo mais. A gente simplesmente está pegando os formatos antigos e jogando para dentro de uma nova plataforma. Só mudou o meio. E tem questões muito importantes para a gente pensar quando a gente está trabalhando o desperdício, né? Por que o desperdício acontece? Primeiro, como eu falei, a gente não olha para o outro. A gente não constrói junto. Eu falo um monte de informações que não interessa para o outro. E eu gasto muita saliva e muito do meu tempo para uma coisa que eu estou desperdiçando o que eu estou falando e o outro está desperdiçando o tempo dele. E, além de tudo, ele não está nem entendendo por que ele está recebendo aquela quantidade de informação. Seria muito mais interessante se a gente levasse isso para a troca. Tem uma outra coisa que impacta bastante na questão do desperdício, é que eu parto do princípio que a minha realidade é absoluta e que todo mundo entende a mesma coisa, do mesmo jeito. Então, eu não entendo que a pessoa ela tem um conhecimento, uma base, uma experiência, que ela vai conectar aquilo que eu estou dizendo com aquilo que faz sentido dentro da cabeça dela. E aí eu precisaria pensar nisso, eu precisaria pensar o que essa pessoa conhece para que eu consiga associar aquilo que eu estou dizendo com essa realidade dela, porque inclusive ela se sentiria muito mais engajada e compreenderia muito melhor aquilo que eu estou dizendo, né? Tem muita gente que parte do que eu sei e conheço sobre o assunto e não parte do que o outro conhece sobre o assunto para construir junto. Tem uma outra questão que também está muito relacionada ao desperdício, que é a gente ser, às vezes, objetivo demais, que aí não é o fato de você falar muito, mas você falar de menos. Você parte do princípio que você tem que ser claro, que você tem que ser objetivo e que você tem que passar logo a solução. Só que quando a gente fala de comunicação, a gente fala de subjetividade. E o que significa subjetividade? Objetividade tem a ver com objeto, subjetividade tem a ver com sujeito. Eu preciso considerar que tem uma outra pessoa do meu lado, que tem histórias, experiências, cultura, conhecimento, hábitos, e que eu preciso adequar essa mensagem para fazer sentido para aquela pessoa. Porque senão ela não vai entender nada. E o fato dela ter medo de perguntar, ela também não vai perguntar nada. Então,
Isso explica por que tantos projetos não dão certo, por que as pessoas não se engajam, porque a gente deixa de levar uma coisa que é muito importante para a comunicação. Para a gente desperdiçar menos, nós deveríamos gastar tempo em construir um contexto claro. E esse contexto tem que estar associado com a realidade do outro. Então, se eu vou falar alguma coisa para alguém, eu preciso dizer o que aconteceu, qual que é a origem daquilo que aconteceu, o que isso impacta na vida das pessoas, quais são as consequências daquela coisa que está acontecendo, e mostrar que existe um problema que precisa ser resolvido. Nesse momento, eu estou criando na cabeça do outro uma curiosidade, uma vontade de ouvir. Por quê? Eu não estou trazendo direto a solução. Porque quando eu recebo, eu como ouvinte de alguma coisa, recebo uma solução sem entender qual é a origem, qual é o problema e qual é a consequência para mim, eu não estou nem aí para a resposta. Aquela solução não serve para mim. Por isso que tanto sistema não dá certo, né? A empresa vai lá, implanta um sistema maravilhoso, mas na hora de explicar só fala, tá aí o sistema, faz assim. A pessoa não sabe por que o sistema existe, o que ela resolveu, quais foram os problemas que tinham antes desse sistema vir a ser trazido para a empresa. A gente esquece contexto, a gente esquece de trazer problema, a gente esquece de trazer a consequência. A gente deveria começar toda a comunicação por aí, explicando o que é que eu estou trazendo, por que eu estou trazendo, por que isso foi criado, quais eram os problemas e dores que aconteciam antes disso ser criado, para depois eu trazer uma solução. Gente, isso iria desperdiçar muito menos palavras. Isso iria ajudar a pessoa a entender claramente por que é que você está trazendo aquela solução. E quando você gasta um bom tempo no contexto, nos conflitos e nas consequências, quando você vai trazer a solução, a pessoa está realmente interessada em resolver o problema, porque ela entendeu o problema. E isso pode ser um e-mail para uma reunião, isso pode ser em qualquer situação. Imagina que você vai mandar um e-mail para alguém e tem gente que gasta nada no e-mail, né? Tipo, resolve aí. Ou então um e-mail para seu conhecimento e manda um texto gigante. Pô, a pessoa pensa, bom, para meu conhecimento, legal, vou ler em algum momento e esquece. Ou então resolve aí. A pessoa olha, resolve. Passa um mês, a pessoa que mandou o e-mail chega para a pessoa e fala assim, tá, cadê aquele negócio que eu mandei para você? Aí você vira, mas que negócio? Aquele negócio que eu mandei pra você. Lembra que eu mandei pra você resolver? Sim, eu resolvi. Ué, mas por que você não me falou nada? Ué, mas em nenhum momento você disse que era pra eu te responder. Você só disse pra eu resolver. E aí começa um conflito de comunicação. Por quê? Porque nesse caso, faltou informação. A gente também não fala a ação, aquilo que a gente deseja. Comunicação é uma coisa complexa, né? A gente tem muitos conflitos e muitos problemas que acontecem justamente porque as pessoas não explicam muito bem as coisas. Elas gastam tempo nas coisas erradas, elas gastam tempo na solução, em como fazer, e gastam tempo nos detalhes gigantescos, mas não gastam tempo em explicar os porquês das coisas, não gastam tempo em mostrar para as pessoas qual o problema que está sendo resolvido e não gastam tempo em dizer o que elas esperam do outro com aquela informação. São 3 coisinhas que fazem uma diferença gigantesca para a gente evitar o desperdício na comunicação. Bom, meu áudio já está com 18 minutos. Basicamente, o que a gente conversou, né, foi uma conversa aí de 40 minutos. É uma pena que a gente não tenha gravado, mas prometo que eu não vou mais cometer essa gafe, apesar de eu adorar conversar pessoalmente. Eu vou me esforçar cada vez mais pela tecnologia, porque afinal a gente está num mundo onde a tecnologia vai aumentar o seu uso e vai ser cada vez mais forte esse negócio, né? Então eu vou ter que aprender a apertar esses botões, a gravar o webinar. Eu já tô conseguindo, gente, já tô conseguindo. Mas a gente tem que se esforçar nesse processo, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse áudio. Na próxima terça-feira a gente vai estar de novo com um novo assunto. A gente está decidindo ainda, mas surgiu uma opção muito legal que foi trazida por uma das ouvintes lá do webinar, que foi como explicar coisas novas para outras pessoas que não têm conhecimento sobre aquele assunto. Eu achei super interessante esse tema. Eu espero que vocês possam estar com a gente e eu prometo gravar o webinar da próxima vez, tá bom? Um grande beijo. Joyce Baena, Dalla Grácia, sobre o webinar Comunicação e Desperdício.